E é o cookie de farinha de centeio que inaugura a temporada do último cookie do pacote de 2024. E esse cookie aqui de farinha de centeio já começa na minha temporada de testes na cozinha. Vamos testar aquele de, será que pode isso? Será que combina com aquilo? E o cookie de centeio foi o primeiro. E olha, vou te falar que tá aprovado, viu? Essa receita... O cookie fica sequinho, fica chewy, fica gooey por causa do chocolate. E ele também fica assim com um tom não, um saborzinho assim leve, meio tostadinho ou nozes ou tem um que assim diferente. Se ninguém te falar nada, você nem sabe. É um cookie delicioso. Agora, como você já tá na cabeça, eu mudei a farinha, né? Então a gente sente que tem um gostinho de ne sais quoi diferente, sabe? Vale muito a pena. E a gente começa fazendo nosso creminho de manteiga, que a manteiga precisa estar em temperatura ambiente. Então, se não tiver, 20 segundos no micro-ondas já resolve. Depois a gente acrescenta o açúcar mascavo e também o açúcar branco. É o clássico do cookie americano, fazer o creminho de manteiga com os açúcares. E outra coisa, sempre aconselho você a usar a manteiga sem sal, porque daí você consegue dosar direitinho a quantidade de sal. Se por acaso usar manteiga com sal, pode excluir o sal aqui da receita. Fez o creminho, a gente vai acrescentar o ovo. E eu vou bater esse ovo assim levemente antes de acrescentar no creminho de manteiga, para não precisar ficar mexendo e aí incorporar muito ar. Acrescenta a essência de baunilha e aí a gente mexe bem assim, com calma, sem pressa, mas deixa tudo bem homogêneo, o ovo, a baunilha e o creminho de manteiga com os açúcares. Incorporou? Tá homogêneo? Esse creminho fica super cheiroso, ó, consistência perfeita. Fui pesquisar sobre os benefícios da farinha de centeio. Gostei do que vi, achei interessante. Então, cá está o cookie de farinha com farinha de centeio. Vou misturar os ingredientes secos aqui ao lado. Vou usar uma xícara de farinha de centeio e meia xícara de farinha de trigo. Eu não usei tudo de centeio. Aqui a cor dela é bem parecida, mas dá pra ver levemente assim a diferença. Bicarbonato e sal. Eu tô na moda do hashi agora, então eu tô usando o hashi para misturar tudo. É divertido, você devia tentar também, tá? Vou acrescentar agora os secos aos poucos, assim, coloco metade, dou uma mexidinha de leve, depois outra metade. Aí você tá mexendo assim, ainda tem um pouco de farinha, não tá tudo muito bem incorporado, já pode acrescentar o chocolate. E aí eu coloco assim, é pedaço, draga, gotinha, o que você quiser. Tô usando 70% cacau aqui, mas também pode usar ao leite, pode usar metade ao leite ou metade meio amargo, fica a seu critério. Misturou, sem mexer muito agora, só para incorporar os pedaços de chocolate. Tem gente que já quer comer essa massa crua, de tão cheirosa e bonita que ela tá. Mas aguarde aí, vamos fazer os cookies. Mas senta que lá vem história. Essa receita eu peguei no site do New York Cooking. Não é New York Times Cooking, é New York Cooking. E aí eu achei muito legal a ideia de usar farinha de centeio. Só que daí eu fui ler os comentários, fui ler as avaliações, porque tinha muita coisa estranha que eu estava achando naquela receita. Por exemplo, eu estou salivando aqui então, enquanto eu estou segurando isso aqui para contar para vocês essa historinha, tá? Por exemplo, falava na receita uma xícara e meia de açúcar e uma xícara e meia de farinha. É muito açúcar! Diminuir esse açúcar. O pessoal nas avaliações também falou que isso era uma boa ideia. Falava também para usar o fermento químico de bolo, mas aí o que vai ficar fofo. A gente não costuma usar o fermento químico de bolo, a gente costuma usar o bicarbonato porque tem açúcar mascavo. Usei o bicarbonato. Cookie de farinha de centeio é para ser só com farinha de centeio. Tá vendo como ele fica assim bem craquelado? Ó. Atrás ele tá sequinho, ó. Tá vendo?
ele fica totalmente craquelado por causa da farinha de centeio, porque ela absorve mais os líquidos da receita, ou seja, o ovo e a manteiga. A gente não fica com o dedinho oleoso. Só que daí também nas avaliações a galera falava assim, coloca um pouquinho da farinha de trigo, porque daí ele vai ficar um pouco mais chewy, para ter aquela elasticidade, que a farinha de centeio não tem tanto. Fiz isso também. Ou seja, a receita é do New York Cooking, tem ali também um pouco do dedinho do último cookie do pacote. Vi as avaliações do povo, falei assim, achei legal, o pessoal aqui tá manjando de cookie. E aí eu trouxe essa receita aqui para o último cookie do pacote. Agora me dá licença que eu preciso dar uma mordidinha nisso daqui. E agora, de volta à receita, não precisa de geladeira, basta você pegar a massa, fazer bolinha, colocar na assadeira. Continua aqui na vibe japonesa com essa colher branquinha. Bolinha de massa, vai para a assadeira. Bolinha de massa, vai para a assadeira. Aqui, o tamanho que você desejar. Eu estou fazendo mega cookies, ou seja, vou ter uma menor quantidade. Mas você também pode fazer pequenininhos, usar meia colher de sopa para fazer cada cookie. E aí você vai ter assadeiras e assadeiras e assadeiras de cookie para você na sua casa. E para essa receita de cookie de centeio, você precisa dar uma leve achatadinha aqui nos cookies. Não muito, mas já dá uma ajudinha aqui para ele. E aí depois do tempo de forno, que delícia, que maravilha, como fica gostoso isso daqui. Mas olha, não sai correndo para tirar da assadeira não, hein? Espera uns 5 minutos e aí sim você leva para uma grelha, para uma grade, para ele resfriar e fica assim, totalmente perfeito. E olha, pode congelar também, hein? Faz as bolinhas de cookie e leva para o congelador. Vale muito a pena.